Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrick Azevedo do canal Geotecnologias da Mineração. Pessoal, quando vocês vão ao campo, vocês coletam vários tipos de dados, né? Fazem vários tipos de pesquisa no campo, né? Praticamente, eu geralmente apelido de pré-processamento, de pós-processamento, né? Que é o trabalho do campo, que é o pré-processamento, que você vai e coleta todos os dados, e depois você faz um pós-processamento, que é reunir todos eles para poder gerar os seus produtos, correto? Só que dentro da área do geoprocessamento, todas essas informações a gente espera e acredita que elas estarão inseridas no mapa, né? O que eu quero dizer é que tem muitas ocasiões aí que a gente vê mapas, né, cujo qual a pessoa simplesmente insere o ponto, né, o ponto que ela coletou no campo e tudo mais, joga lá o ponto, joga lá a poligonal da área útil de lavra, joga lá o caminhamento, o percurso que ela fez no campo, né? Porém, não anexa nesses arquivos, seja ele Shapes, seja ele GeoDatabase do ArcGIS Pro, seja ele GeoPackage, né? Praticamente que a gente tem utilizado muito no QGIS. Enfim, a gente nota, muitos técnicos notam, né, a ausência de informações que basicamente era para constar ali nos arquivos. Né? Quando você coleta um ponto de UTM no campo, você sabe o que é aquele ponto. Por exemplo, eu coletei um ponto aqui que é do furo de sondagem 1, né, do relatório final de pesquisa que eu fiz no processo. Então, o que as pessoas esperam? Que você vai ter o nome daquele furo de sondagem, talvez você vai colocar uma descrição do que né, representa aquilo lá, e você vai colocar as coordenadas x e y dele, talvez até as coordenadas z, por questão de profundidade, alguma coisa assim, né, ou altitude que ele foi coletado. Né? Então, esse tipo de informação é de se esperar que essas informações estejam dentro do arquivo shape, correto? Só que não tem ocorrido muitas das vezes isso, né? Muitas vezes as pessoas fazem um mapa meramente ilustrativo, né? Coloca lá o ponto, coloca a área útil de lavra, mas se você for abrir os arquivos shapes ali, né, buscar os DBF, por exemplo, né, dos arquivos shape, você não vê informação nenhuma, entendeu? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que a importância de se colocar dados e quais são os dados que é comum de se utilizar, de que a gente espera encontrar, né, quando a gente recepciona esses arquivos. Falo isso porque tem muitos órgãos ambientais, até mesmo a ANM, que exige arquivos shapes, por exemplo, na guia de utilização, por exemplo, quando você vai solicitar a guia de utilização na ANM, eles pedem os arquivos shapes. Mas creio eu, né, que não é um pouco complicado, né, da pessoa ter que abrir os arquivos shapes e ver que não tem as informações de coordenadas ali. Às vezes o próprio técnico lá vai ter que jogar no sistema dele, mandar extrair a coordenada x e y para ele saber se as coordenadas estão corretas. Ou muitas das vezes ele vai ter que recorrer ao projeto escrito para ver se as coordenadas estão lá. Então a gente tem que prestar atenção, né, nessa parte. Quando for entregar um produto, né, os arquivos, né, o conceito do geoprocessamento é banco de dados também, é um processamento para você fazer análise, para você fazer estudo, tem que ter conteúdo pesquisável, né, dentro desses arquivos. E eu preparei aqui um gráfico para mostrar para vocês, né, o que é comum geralmente na área de mineração, até mesmo no meio ambiente, né, quais são os dados que é comum de se encontrar nos arquivos que a gente gera. Perfeito? Isso aqui são os arquivos de ponto. Então, quando você cria lá os arquivos coloca lá arquivos de furo de sondagem, os pontos, né? Isso aqui é tudo sugestão de pontos, né? Feições que utiliza a geometria de pontos, né? Isso aqui é só um exemplo, mas tem muito mais. Então, geralmente, furos de sondagem, amostragem, né? Que são fogos de pesquisa, né? Geralmente, quando você tem um blaster, né? Para poder fazer fogos de pesquisa autorizado pelo exército, né? Geralmente eles usam desses artifícios também. Né? Então temos lá furo de sondagem, amostragem, pontos de pesquisa, pontos de controle ou verificação de drone, pontos centrais de localização, né? Frentes de lava, né? Que é o ponto central da lava, vértices da área útil do depósito de estéreos, né? Ou os vértices do próprio processo da ANM.
Estruturas de apoio, geralmente a gente coloca pontinhos, né, nos mapas de detalhe de escalas maiores, né, a gente geralmente posiciona, né, construções com ponto, né, que no caso é guincho, escritório, almoxarifado, refeitório, oficina, entre outros. Ortoga d'água, né, que é o ponto de captação de água, edificações, cotas mínimas e máximas, né, quando o pessoal quer tirar uma cota mínima e a máxima de dentro de um processo. Enfim, tudo isso são feições de pontos, pode ser utilizado na feição de pontos. E geralmente ele tem que ter esses elementos aqui nas suas camadas, né, o ID, o nome, né, que é? O nome no caso é furo de sondagem, FS1, FS2, FS3. ID é uma numeração, né, para ficar sincronizado, a ordem, né, como se fosse a ordem que você foi coletando as informações, como se fosse uma ordem cronológica. Então, quando você cria um ponto, ele criou no campo 1, é o primeiro. Né? Criou um segundo ponto, é o segundo elemento que você criou, e por aí vai, esse é o ID. Né? E coordenadas x e y, né, são as coordenadas, né, seja ela latitude e longitude, seja ela UTM, né, x e y da UTM, é essencial que na feição de ponto exista esse tipo de informações ali dentro do próprio arquivo, perfeito? E geralmente a gente coloca também uma descrição, se vocês quiserem colocar um campo, né, só para explicar mais sobre aquele furo, né? Às vezes você fez um furo de sondagem, você quer colocar lá uma descrição informando lá que foi encontrado quartzito na profundidade tal, que a partir de 1 metro houve uma trinca ou houve uma fratura. Então você pode usar o campo descrição, entendeu? Esse aqui são as feições de ponto. Agora nas feições de linha, o que a gente pode usar como linha? Pode usar estrada, né? Geralmente estradas e rodovias é do tipo linha, trilhas, acessos, cursos hídricos, curva de nível, drenagem, linhas de transmissão de energia, canaletas, linhas férreas, pista de aeroporto, né? Contenção do depósito de estéreis e muitos outros, né? Que pode usar a feição de linha, perfeito? E ele geralmente, né, os dados que tem que conter nos campos, nas tabelas de atributos, geralmente é o ID, o nome, a distância, que no caso é o comprimento, né, dessas linhas, é bom colocar também. E a mesma coisa, né, descrição, né, caso vocês queiram colocar. Então, geralmente, a feição de linha eu acho que é o mais básico que tem, pelo menos esses elementos é bom que se coloque. Pode ser que existam outros elementos. Eu estou falando disso, gente, mas elementos que a gente cria, tá? Pelo menos essas informações é bom a gente colocar, né? Eu não estou falando dos elementos das feições, do banco de dados que a gente baixa do IBGE, do CPRM, eles têm muito mais informações sobre diversos tipos de feições aí, de geometrias que são necessárias, né? Que eles mesmos produzem. Mas as informações mínimas, né, que a gente deve criar, pelo menos são essas daqui que eu estou colocando para vocês. Perfeito? E por fim aqui nós temos o tipo polígono, e geralmente o processo da NM é polígono, né, áreas de lavra, açudes, rios mais largos, né, que tem alguns rios que são tão largos que geralmente usa a feição de polígono ao invés de linha, né? Perímetro de área urbana, afloramento rochoso, né, a reserva medida, né? O depósito de estéreo, a área da propriedade, né, que é a área do imóvel, né, de CAR, por exemplo, aí, né? A área de proteção permanente, a área de compensação, a área de reserva legal, tudo isso é do tipo polígono, né? E no caso aqui, né, pelo menos que se tenha o ID também, né, que se tenha nome. Geralmente eu coloco a área em metros quadrados e em hectare também, porque depois eu não preciso ficar criando depois se eu precisar, já vai estar ali dentro do campo, né? Perímetro, caso vocês queiram colocar volume também, né? Eu quero colocar o volume cúbico aqui de tal lugar, de repente você está fazendo um cálculo lá e quer estimar mais ou menos, vocês podem colocar, não é necessário. E descrição. Perfeito? No caso aqui, né, eu falei do processo ANM, mas da mesma forma, né, como ele é um produto que é baixado diretamente do site da ANM, a ANM manda os arquivos shapes com as informações que eles julgam necessários. Né? Mas os demais arquivos, né, como eu falei, tudo que a gente cria, seja do tipo polígono, linha ou ponto, tem que ter pelo menos esses elementos aqui para facilitar, né? Até mesmo porque esses dados aqui, na hora de fazer
a legenda do mapa, se você precisar de colocar as coordenadas, colocar a área, vocês não precisam de ficar digitando lá a área quadrada. Não, é só você buscar nas tabelas de atributos, tanto o ArcGIS, né, o ArcMap, o ArcGIS Pro e o QGIS tem esse mecanismo. Então poupa tempo de vocês e reduz a probabilidade de erros, né, se vocês forem inventar de digitar. Perfeito? Eu estou aqui com meu QGIS aberto e aqui eu tenho um estudo de caso, né, real aqui, só para mostrar para vocês. É simulado, tá? Isso aqui é uma simulação, mas é um estudo de caso assim, dentro da nossa realidade. Onde o que eu fiz? Eu coloquei aqui o processo da NM, tá certo? Coloquei aqui uma área de afloramento, né, uma reserva medida, né, furos de sondagem e um percurso, ou seja, feições dos três tipos, de ponto, linha e polígono. Vamos na feição de ponto aqui, eu vou abrir a tabela de atributos, apertando F6 aqui no QGIS, a gente abre a tabela de atributos. Como vocês podem ver aqui, eu deixei propositalmente faltando alguns elementos, como ID, né? Como vocês podem ver, tem os campos ID, nome, coordenada X, coordenada Y. Eu posso colocar, por exemplo, ó, aqui o campo descrição, sem acentuações, sem cedilhas, sem pontos. É aceitável pelo menos o underline nesse trecho aqui, tá, gente? E descrição eu vou colocar ele do tipo texto e vou colocar o máximo de caracteres possível, né, que é 255. E eu vou colocar duas aspas aqui, abre e fecha aspas simples, é só para poder ter não ter texto, né, porque eu não consigo dar OK aqui se ele não tiver algum elemento para escrever no campo. Então, geralmente um texto você escreve sempre entre aspas, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui no caso, como furos de sondagem, vou colocar por extenso aqui então, furos de sondagem. Então ele vai escrever isso aqui, né, no campo que eu vou criar. Se eu não quiser nada, é só apagar e deixar só as aspas, duas aspas simples mesmo, que ele vai escrever, não vai escrever nada, na verdade. Então vou dar OK e pronto. Olha, ele criou aqui descrição com furos de sondagem. FS1, FS2, FS3, FS4, FS5. Então, ID. Eu estou aqui com ID, o campo ID, né? Como já mostrei para vocês como criar o campo, né, e colocar as informações. Agora eu tenho que acrescentar esses valores aqui que o furo de sondagem não tem, tá? Então, como é que eu faço? Eu estou fazendo isso aqui, gente, é só para poder mostrar para vocês como é que vocês inserem as informações depois. Mas se vocês forem baixar os dados ou carregar uma planilha de Excel dentro do QGIS ou do ArcGIS, né, uma tabela de coordenadas, automaticamente vai vir as coordenadas. Neste caso aqui, a gente vai fazer o QGIS, ler o ponto e colocar para a gente aqui quais são as coordenadas X e Y. No caso do ID aqui, eu vou mostrar para vocês agora as expressões que o QGIS entende, né? Então, olha só, né, voltando aqui no gráfico, eu criei aqui, ó, as expressões do QGIS. Geralmente, né, eu peguei as expressões mais básicas, né, que a gente mais utiliza, que é ideal de se utilizar. Então, quando você quer criar números sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, a gente usa a expressão cifrão ID. Para calcular área, é cifrão área. Para calcular perímetro, perímetro. Né? Para calcular comprimento, né, ou distância, é length. E para calcular coordenada X, no caso, cifrão X, e coordenada Y é cifrão Y. Perfeito? Geralmente esse campo ID ele pode ser utilizado tanto nas geometrias de ponto, linha e polígono. Esse aqui de área ele só funciona com polígono, perímetro com polígono, length também funciona no caso com linha, e X e Y aqui ele é mais para ponto. Perfeito? Então, o que acontece? Eu estou aqui numa geometria de ponto. Então, nós temos aqui aqueles campos, né, de ponto, né, ID, nome, coordenada X, Y, descrição. Como é que eu faço para poder criar o ID? Né? Eu vou vir aqui no campo, aqui, ó, eu coloco em edição a tabela de atributos. Eu coloco em edição, venho aqui na calculadora de campo. Na calculadora de campo, eu não quero criar campo igual eu fiz com a descrição, eu quero atualizar campo.
Então, vou vir aqui em atualizar. Eu vou atualizar o campo ID. Qual é a expressão do ID? É cifrão ID. Então, eu vou colocar aqui, ó, cifrão ID e dou OK. Então, ele numerou, começando por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Patrick, mas eu não quero que ele comece com 0, eu quero que ele comece com 1. Então, a gente pode também, né, trabalhar, né, brincar um pouco aqui, né, como o pessoal fala, né? Eu coloco o asterisco, o cifrão ID e coloco mais 1. Então ele entende que ao invés de ser 0, né, que é o ID, ele vai colocar mais 1 e a partir daí ele vai dar continuidade na sequência. Então pronto, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Resolvido o problema. Coordenada X e coordenada Y. A mesma coisa, eu vou atualizar o campo, coordenada X, e vou colocar cifrão X para a coordenada X. Dou OK, pronto. Ele já calculou a coordenada X dos furos de sondagem. Os furos de sondagem está aqui, ó, atrás aqui, o furo 1, 2, 3, 4, 5. E por fim, eu vou mandar ele atualizar o campo coordenada Y, colocando aqui cifrão coordenada Y. Lembrando também, pessoal, uma observação é que aqui essa camada de furo de sondagem, ela está salva na projeção UTM, tá? Então, se vocês forem trabalhar com coordenadas geográficas, né, com um sistema de coordenadas geográficas aqui e salvar a camada com coordenadas geográficas, o X ele não vai retornar com esse tipo de configuração. Ele não vai retornar com a coordenada UTM, ele vai retornar com a longitude. Tá? Então, no caso, a coordenada X, né, no sistema de coordenadas geográfico, ele estaria vindo com a latitude. Com a longitude. E a coordenada Y, ele vem com a latitude. Perfeito? Tem muita gente que faz confusão aí falando que a coordenada X é latitude. Não é, tá, galera? A coordenada X é a longitude e a coordenada Y é a latitude. Dentro do sistema geográfico. Perfeito? Então, aqui no caso, ele retornou em UTM porque a projeção do furo de sondagem desse arquivo está em UTM. Perfeito? Então, aqui ó, eu já tenho completinho, né, a camada de pontos, né, o ID, o nome, X e o Y e a descrição, que é um furo de sondagem. Perfeito? Eu posso pegar aqui, salvar essa camada e pronto. Agora eu vou na camada de percurso, abrir. Percurso, eu deixei aqui só o nome. O que está faltando? A gente tem que colocar aqui, ó, criar um campo ID, né, que eu coloco cifrão ID, certifico de que seja número inteiro, eu posso deixar em 10 aqui mesmo, dou OK, e é aquela mesma situação, né, eu coloquei com 0 e 1. Como é 2 campos, eu posso vir aqui também em editar, ó, que é mais rápido, né? Então vamos lá criar agora, no caso, a distância, né? Então eu vou criar aqui, ó, distância sem acento, sem caractere especial. Vou colocar número decimal porque eu quero 2 casas decimais. Aqui eu posso deixar com 10 mesmo e eu procuro length, né? Length, alguma coisa assim. Length. Tá vendo? E aqui embaixo ele já mostra. Como no caso meu QGIS está configurado para metros, então ele está mostrando aqui 3.908 metros. Aí vem a questão, se eu quiser brincar, vamos supor, como que eu faço para converter metros para quilômetros? Você vai dividir por 1.000. Então o que eu faço aqui? Eu boto a barra, que é de divisão, e coloco 1.000 na frente. Então automaticamente ele fica com 3.000 aqui, 3 quilômetros. Né? Então a distância aqui minha não seria mais em metros, por exemplo, seria em km. Eu posso colocar aqui, ó, dist underline km. Também posso colocar dessa forma, tá certo? Ou posso deixar só km também. Então tem 3 km de percurso 1, deu quase 4 km no percurso 1 e praticamente 1,5 km aqui, né, no percurso 2. Tá certo? Então aqui, ó, na geometria do tipo linha, né, praticamente já tem as informações que eu quero. E por fim, nós temos aqui o afloramento,
né? Eu vou botar em edição aqui, ó. Aqui eu já deixei o ID já pronto. Eu preciso da área em metros quadrados, área em hectares e o perímetro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso aqui, ó. Vou atualizar o campo que já existe, no caso a área. Eu vou colocar cifrão, conforme eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Área cifrão área, né? E ele vai vir em metros quadrados, isso daqui. Geralmente vem em metros quadrados. E no caso agora, hectare. É a mesma coisa. A gente vai colocar cifrão, área, só que para você converter a área em metros quadrados para hectare, você pega a área quadrada e divide por 10.000. O que eu faço então? Eu coloco aqui, ó, barra 10.000, né? E pronto, eu tenho a área em hectare. Ele tem até trocentas casas decimais aqui, mas isso não é problema não, tá, gente? Em perímetro aqui, né? Eu vou atualizar, coloco perímetro, coloco cifrão, perímetro, igual tá aqui, ó, perímetro, e dou o OK. Pronto, aqui nós temos o perímetro. Perfeito? Então, gente, aqui, ó, isso aqui são basicamente dados preciosos, assim, na hora que você for enviar um arquivo shape, né, na hora que o técnico for abrir, né, quem for avaliar seu conteúdo, ele não precisa de entrar lá no projeto para tentar caçar as informações que você colocou só ilustrado no mapa, entendeu? Eles podem abrir o arquivo aqui, ó, e já ver essas informações aqui, né, sem ter que ficar lendo lá no projeto, entendeu? Então, o conceito de geoprocessamento é que você transforma a sua pesquisa em um banco de dados, né? Você precisa de dados e você precisa transparecer esses dados. Então, tudo que você coletou no campo, você tem que deixar transparecer. Coletou ponto? No mínimo vai ter coordenada x e y. Né? Se você fez um desenho de um polígono, no mínimo você vai ter que ter, você tem como mensurar lá a área, o perímetro. Então são esse tipo de informação que a gente não pode deixar passar batido. Nós temos que deixar essas informações visíveis dentro dos arquivos shapes, né? Seja ele Data Geobase, como eu já disse, né? Que é do ArcGIS Pro, que é o sucessor, na verdade, né? do ArcMap. Né? O ArcMap aí parece que não vai ter mais atualização, vai ficar para trás. Como também no QGIS, né, a gente tem utilizado o GeoPackage também. Então, se você for mandar arquivo Shape, GeoPackage ou GeoDatabase, por favor, mande essas informações, né, porque, né, para ficar um trabalho mais profissional, entendeu? Você deixa transparecer que você foi lá e coletou os dados, né? Então, nunca, jamais, vocês vão pegar e vão mandar praticamente, vamos supor, né, um trabalho dessa forma, ó. Quer ver? Furos. Vou colocar furos aqui. Imagina se eu pego e mando o trabalho dessa forma. Só assim. Imagina o técnico abrir sua tabela de furo de sondagem lá e ver que só tem o nome. Entendeu? Então, ele vai ver o desenho, os furos aqui localizados, mas não está vendo as informações, né, do campo de dados, né, o restante dos dados aqui na frente. Ou ele vai ter que criar, ou ele vai ter que ler no projeto, ou ele simplesmente vai formular uma exigência. Perfeito? Então, galera, espero que vocês tenham entendido, né, a visão a importância, né, da coleta de dados e de informar os dados, né, através desse vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem não foi inscrito aí, né, se inscreva. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí. Ative as notificações para os novos vídeos. E comentem, compartilhem aí com a galera. Perfeito? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!